Bom, galera do canal Nerd Lendário, eu sou o Koala, e no vídeo de hoje eu vou fazer um react do vídeo do Ei Nerd falando sobre o tempo de tela que teve o Hulk vermelho em Capitão América Admirável Mundo Novo. Então, eu tava assistindo esse vídeo aqui do Ei Nerd e muitas das coisas que ele tava falando não tava me agradando nem um pouco. Cara, é muita desinformação, é muita falsa simetria. Não tô querendo atacar nem nada, esse vídeo não é questão de ataque, só que eu tô vendo que ultimamente o Peter, ele tá tentando refutar o que principalmente o pessoal da Liga Nerdola tá falando, só que ele tá colocando muita falsa simetria em cima pra tentar nivelar o assunto, só que ele tá usando de exemplos péssimos. Primeiro, que o que a Liga Nerdola tá falando meio que condiz com o que está realmente acontecendo. O Peter, ele tá querendo, como eu disse, ele quer nivelar. Só que, tipo, um lado, no caso, o lado da Liga Nerdola, eles falam algumas coisas que, se tirado de contexto, pode ser realmente muito radical. Só que o outro lado, que é o lado realmente radical, que é o lado dos lacrolas, eles imputam crimes. Então, tipo, quando a Liga Nerdola fala um ponto, no caso desse vídeo aqui, é falar sobre o tempo de tela que o Hulk vermelho teve do filme, e os lacrolas, eles não aceitam isso, então o Peter, ele quer ser esse intermediário, ele quer estar entre os lados ali, ele quer, tipo, não desagradar um nem desagradar o outro. Só que, quando você vê que o outro lado, ele já tá aparelhado com muitas coisas, muitas pessoas, até principalmente o governo, do lado deles, se o Peter quiser amenizar ou nivelar as coisas, pegando exemplos da Liga Nerdola, ele basicamente só vai estar tentando refutar a Liga Nerdola de uma maneira muito negativa. Porque, pegando pelos exemplos, o que o pessoal lacrola fala é só questão de crime, cara. Então, basicamente, ele estaria endossando. Não tô falando assim que ele está fazendo isso. Eu tô falando pela questão do que ele tá dizendo. Entendeu? Eu não quero me complicar, mas, cara, fica muito difícil ver o Peter falando esse tipo de coisa e acabar não comentando nada. Cara, ele tá tentando nivelar, tipo, uma crítica a uma imputação de crime. Mas, botar aqui o vídeo pra rolar, que eu já falei demais aqui, desse disclaimer aqui do início, é que incomoda, cara, realmente incomoda. Pra tu ver um vídeo bobo de um assunto bobo, você vê o quanto incomoda. Vou botar pra rolar aqui, conforme for passando, eu vou pausando aqui e vou dando uns comentários em cima do que ele está dizendo. Ah, Capitão América Admirável Mundo Novo é propaganda enganosa, o Hulk vermelho só aparece por 2 minutos, hein? Para com isso, cara! Eu só vou deixar passar bastante, assim, pra poder pausar pontualmente nos pontos melhores, assim, pra poder comentar, pra não cortar de uma parte e acabar falando, assim, uma coisa que ele vai falar depois. Então vou deixar um tempinho assim pra depois eu dar meu comentário. A gente tem que acabar com esse mito que 2 minutos não é suficiente. É suficiente sim. Dá pra aproveitar muita coisa em 2 minutos, hein? Fim de papo, 2 minutos é muita coisa sim. Now the world don't move. Nesse caso aqui, você tá fazendo uma piadinha de cunho sexual, tipo, muito besta, cara. Uma parada assim, sei lá, bem tiozão mesmo. Uma parada bem tiozão. Eu sei que, tipo, é legal a piada de tiozão, o pessoal que fala que essa é a tal da eterna quinta série, é uma parada muito engraçada, só que eu acho que pra um assunto sério, fala assim, ah, mas é parada de super-herói. Cara, beleza, a base do assunto é super-herói, mas o assunto não é basicamente esse. Então eu acho que não caberia um tipo de piada assim, desse tipo de piada de tiozão nesse momento. Mas deixar aqui rodar. Mas claro, galera, essa fake news que estão espalhando por aí de que o Hulk vermelho tem só pouco tempo de tela é mentira. E nesse vídeo a gente vai conversar sobre o tempo de tela. Eu vou te falar o tempo de tela de diferentes personagens da Marvel, diferentes filmes do Sam, ok? E a tua cabeça vai explodir. Vocês estão preparados para essa conversa? Vamos lá. Então beleza, ele tá falando, vai fazer um comparativo entre o tempo de tela do Hulk vermelho e de outros personagens, que apareceu no caso em outros filmes e tal. Já deixando claro aqui de início que o Hulk vermelho, como ele falou ali, é fake news, apareceu há pouco tempo. O Hulk vermelho foi meio que o que vendeu esse filme. Porque se o pessoal já não estava gostando do Sam Wilson ser o Capitão América, por diversos motivos aí, não aquele óbvio, que é uma falácia de falar que é por ele ser negro, obviamente tem pessoas sim
que são preconceituosas e não gostaram por esse ponto. Mas não é essa a crítica principal da Liga Nerdola. Nem de longe, essa é a crítica da Liga Nerdola. O pessoal da Liga Nerdola, eles vão analisando minuciosamente cada ponto em relação ao mundo real, a questão do governo, a cultura woke, o nosso governo. Eles vão vendo tudo para poder chegar ao ponto de tecer ali a crítica. Quem tá falando que é simplesmente por ele ser negro, essa pessoa é que tá reduzindo toda a situação, todo o contexto geral do filme, a simplesmente por ser negro. Então, tipo, eu acho que daria pra dizer que o preconceituoso não é a gente de não estar aceitando um personagem por diversos fatores que, por um acaso, venha a ser negro. Já o outro lado, não. Eles imputam crimes em cima do pessoal, principalmente da Liga Nerdola, porque eles estão criticando, tem várias e várias críticas sobre um personagem negro. Então, basicamente, pra eles é assim: reclamou, é negro. Por isso que estão reclamando. Mas ele vai falar assim pra si, eu vi até metade do vídeo só. Eu só vi até a metade do vídeo, que aí depois eu resolvi pegar pra poder fazer esse react. Então, tipo, da metade pro final, eu ainda não vi. O que eu vi eu já sei, quando chegar no momento, eu vou pausar e vou dar meu comentário. Inês Peter aqui. Galera, antes mesmo do filme estrear, tinham vários criadores de conteúdo, né, espalhando pelo Twitter, pelo YouTube, pelo Instagram, um rumor fake de que o Hulk vermelho só teria 4 ou 5 minutos de tempo de tela em Capitão América 4, né? Espalharam isso a rodo por aí, tipo, tava em todo lugar. É o que eu falo pra vocês, aquele famoso mercado do hate. Primeiro, não foi fake news, e sim rumor. Se você está divulgando um rumor, você não sabe se ele é verdade ou se é mentira. No caso, você só saberia quando você fosse assistir o filme. Só que, como a gente vive na era da internet, onde todo tipo de informação pode virar notícia, então, tanto pro bem quanto pro mal, não dizendo aqui assim de ser maléfico, e sim de ser agradável, ou seja, tanto for agradável quanto for desagradável, as pessoas vão querer noticiar o que está circulando como rumor. Saiu um rumor dizendo que o Hulk vermelho só teria 5 minutos de tela. Então, tipo, o pessoal não tá passando notícia falsa. Ele está só noticiando. Ah, foi no filme, apareceu 6, 7, 10 minutos, o filme inteiro? Beleza. Vai desconsiderar aquele rumor. Aí você fica naquela, não se pode acreditar em todos os rumores. Mas e se for verdade, e se for até menos tempo? Então aquele rumor estaria sendo generoso com a situação do filme, sendo que ele teria aparecido menos tempo do que isso. Entendeu? Rumor não é fake news. Rumor é rumor. Ninguém sabe a verdade, mas também não sabe se é mentira. Hate dá view. Você cria conteúdo em cima do ódio, hate, e acaba atraindo um público que, porra, já quer odiar a parada mesmo sem ver. Acaba atraindo um público que tá à procura de alguma coisa pra destilar ódio e descontar as próprias frustrações o dia todo na internet. Nesse caso aqui ele tá falando sobre essa tal cultura do hate, que o pessoal não quer nem ver, porque já acha que o negócio vai ser ruim. Mas ele também faz isso, só que meio que o oposto. Ele ignora todas as situações, tudo que já é confirmado negativo, pra ele querer se forçar a gostar daquela produção. Eu não tô falando que ele fazendo isso, ele tá errado. Porque como ele é um dos maiores canais relacionados à cultura pop, principalmente quadrinhos, filmes, séries e tudo mais, ele fica tentando achar pontos que possam ser relacionados àquela história. Por exemplo, se nos quadrinhos teve uma situação, ele conhecendo, ele fala assim, ó, isso que apareceu aqui no trailer tem relação com os quadrinhos, porque nos quadrinhos aconteceu isso, isso e aquilo, e por aí vai, entendeu? Então, tipo, se aparecer uma parada totalmente negativa, esteja estampada ali, escrachado na cara dele, ele simplesmente vai ignorar. Ele, obviamente, vai esperar chegar o filme pra poder dar o veredito real dele. Mas antes disso, ele só tá falando bem.
Ele só tá falando bem, ele só tá apontando o que pode ser legal, referência daquilo e daquele outro. E fica naquele hype. E toda vez ele fica falando, tô muito hypado. Já nesse ponto, muita gente já tava com uma visão até um pouco negativa em relação ao Peter, que parece que ele gosta de tudo. Parece que ele não está sendo sincero. Parece que ele simplesmente, como eu falei, ele quer gostar. Parece que como ele passou muito tempo, como ele é um pouco mais velho assim, ele passou muito tempo sem ter boas produções. Não tá nem zoando, não tô falando piada que negócio o pessoal fica falando que ele é velho, que ele é ancião e por aí vai, não. Eu tô falando só questão de idade real mesmo. Como ele já é mais velho, acho que ele viveu numa época assim de produções muito fracas. Então agora o que tá vindo, que ele tá vendo que tem qualidade, ele tá querendo abraçar aquilo de qualquer forma. Um exemplo que eu dei até no grupo, que eu tô lá no Telegram, o Peter seria aquele tipo de pessoa que assim, ele tá numa festa, tá todo mundo comendo churrasco, só que deram uma lata de sardinha pra ele. Ele vai chegar lá e vai falar que assim, tá, beleza, não tô comendo churrasco, mas pelo menos eu tô comendo a sardinha. Tem gente que não tem nem nada o que comer. Entendeu? Como ele quer nivelar as coisas, em vez de ele estar lá com o pessoal que tá comendo bem, ele vê que assim, não tô pior porque tem pessoas piores do que eu. Não que eu esteja falando que esteja diminuindo as pessoas. É a parada toda a questão do contexto. Posso falar alguma coisa aqui que se for tirado de contexto vai parecer que eu tô falando uma coisa horrorosa, mas não é nada disso. Eu estou falando sobre essa questão tipo dele querer nivelar as coisas pra cima. Ele é aquele tipo de pessoa que tipo, se der um copo que tá na metade e perguntar pra ele se o copo tá meio vazio ou meio cheio, sendo que a medida é a mesma, ele vai falar tipo meio cheio, porque ele quer olhar sempre pelo lado positivo. E isso é uma coisa que a gente aprendeu recentemente, chamada de positividade tóxica. O Peter, por ficar elogiando tanto, pode chegar a fazer as pessoas, ele tem quase 14 milhões de inscritos no canal dele, se eu não me engano é isso. Então se ele convencer as pessoas que aquele produto é bom, a pessoa gastar, sei lá, 30, 40, 50 reais no ingresso, que o ingresso do cinema tá caro, isso depende muito do cinema. Se eu não me engano, quando eu fui ver Deadpool e Wolverine, eu paguei, sei lá, 20 e poucos reais, ou 14, eu não tô lembrado, mas já teve época que o cinema era tipo de 10 reais pra menos. Então se ele convence a pessoa de que o filme é bom, a pessoa vai naquela expectativa, assim, pô, eu vi lá o vídeo do Peter, lá do Nerd, e ele falou que vai ter isso, que vai ter aquilo, e aquele outro, bababá, vai falando coisa pra caramba. Já naquele hype, naquela expectativa. O cara sai, tipo, super animadíssimo, tipo, explodindo de felicidade. Aí chega lá e vê um filme que é uma total decepção pra pessoa. Cara, com que cara essa pessoa vai ficar de ter acreditado nessa tal positividade tóxica? O pessoal da Liga Nerdola falando que o filme vai ter isso, vai ter aquilo e aquilo outro, deixa pra própria pessoa ela decidir se, independente do que está sendo falado, ele vai querer ver o filme, ou se ele acredita e simplesmente não vai ver. Ou então, espera para quando sair no streaming, poder conferir e tirar a prova se realmente era aquilo que a Liga Nerdola estava falando ou se era aquilo que o Peter estava falando. Então, eu acho muito mais prejudicial você encher muito a bola de um filme, fazer a pessoa gastar dinheiro e ela se decepcionar, do que já dar uma visão para a pessoa falar que assim, ó, esse filme pode não ser bom. Veja por sua conta e risco. Entendeu? Você consegue ter essa galera fazendo isso e é fácil, uma view fácil, visualização fácil. São os famosos nem vision de. Então assim, como esse tópico já tinha virado assunto antes do filme estrear e tava todo mundo falando sobre, eu acabei percebendo que se tem um aspecto do cinema que a galera da internet reclama sem saber dimensionar, é tempo de tela. Tempo de tela. Eu reparei que a galera não tem o menor discernimento sobre screen time. Eles realmente não têm dimensão. É só isso, não tem dimensão. Esse papo aí, tipo, de falar as pessoas não sabem e tal. Beleza, muita gente não sabe ou muita gente não liga. Só que chega a ser um pouco arrogante do Peter falar dessa forma. Como se ele fosse o detentor da verdade. O cara que tem a resposta definitiva. Uma parada que ele já falou uma vez, que até virou
piada na internet. Ele fala de uma forma como se só ele soubesse como são as coisas. Como um filme funciona. E cara, isso não é legal. Sinceramente, isso não é legal. Você tá passando uma arrogância e uma prepotência que, sinceramente, independente de todos os inscritos que você tenha no seu canal, ou quanto dinheiro você tenha, cara, acho que você não deveria falar dessa forma. Eu posso estar tirando de contexto, mas foi o que eu entendi. Se outras pessoas entenderam de outra forma, beleza. Aí é questão de opinião. Pra mim, exatamente dessa forma que ele falou, me soa muita prepotência. Você não é o único que sabe como funciona a questão do tempo de tela. E nesse vídeo mesmo, fica meio que cravado que ele faz a falsa simetria. Ele tá dando a entender que ele sabe o que ele tá dizendo, mas quando ele vai fazer o comparativo, você vê que não tem nada a ver com o que ele tava querendo dizer. Sabe? Você conhece aquela pessoa que, tipo, tá andando de carro? Quanto falta, né? Pra chegar, a pessoa fala, falta uns 10 km, só falta 1 km, eu troco. A pessoa não tem noção de distância, entende? Então tem gente que não tem noção de tempo, de espaço de tempo, de dimensão. Meu senso de direção é meio ruim. Eu também não sei dimensionar que assim quilômetros ou distância em tempo. Só que eu acho muito mais humilde você assumir isso do que você cravar que você sabe aquilo. E se você errar, você mesmo assim não admitir seu erro. Eles acham que uma cena de ação de 5 minutos, por exemplo, é quase nada. Sendo que, na verdade, 5 minutos, porra, de ação é muita coisa pra uma luta. Muita coisa mesmo. A maioria das lutas e sequências de ação em filmes duram segundos. Segundos. Na vida real também. Seja uma comparação meio ruim, na minha opinião. Porque, assim, se tem pouco tempo, sendo que outras produções têm menos tempo ainda, então você tem que se contentar com o pouco tempo que você teve. Tipo, só teve 5 minutos de tela do Hulk vermelho. Só que você viu que naquele filme ali, na cena de impacto, assim, aquelas lutas mais ferrenhas. Tanto que muita gente critica sobre muita produção que, assim, tem uma jornada enorme, tipo um filme de 2 horas. Dá um exemplo. Numa jornada enorme que vai passando ali pelo filme, quando chega no vilão, quando é o ápice ali da história, termina em pouco tempo. É basicamente assim, o que acho que eu poderia usar até como um contrário, assim, questão de exemplo, tipo o Power Rangers, sabe? Aí chega lá, vou dar referência aqui sobre a primeira fase lá, que fica mais fácil, que é a que eu mais acompanhei. Chega a Rita Repulsa, manda o monstro lá na Alameda dos Anjos. Aí, primeiro, chega lá, ele manda aqueles bonequinhos a Pululu lá, aqueles bonequinhos cinza. Aí chega os Power Rangers, sem estar morfado, lutando contra os bonequinhos. Aí depois, o monstro, ele entra pra briga porque viu que os Apululu lá não conseguiram ganhar dos Power Rangers. Aí os Power Rangers trocam lá um soco sem estar morfado contra o monstro leva vantagem. Aí os Power Rangers resolvem que aquela é a hora de morfar, tanto que tem aquela famosa tela lá, né, com o pessoal tudo fazendo, segurando lá o morfador, falando, hora de morfar, que era maneiro pra caramba. Aí beleza. Aí eles dão um up nas características físicas deles, ficando mais fortes, mais habilidosos. Aí beleza, estão lá trocando espada, tiro, porrada, tudo que tiver a fazer lá com o monstro, até que o monstro se vê derrotado. Aí a Rita Repulsa chega lá, joga um raiozinho, joga uma coisa lá que agora eu não lembro, e o monstro cresce. Aí chega o momento de que os Power Rangers, eles não tem como enfrentar um monstro gigante. Aí o que eles fazem? Chamam os Zords. Juntam os Zords e faz o Megazord. Aí vai dando uma lutinha lá, aquela bobeirinha também, aquela monte de maquete, que por algum motivo, quando a briga é na cidade, todos os prédios são destruídos, só que não tem nenhuma pessoa na rua, não tem carro, ninguém morre. Aí beleza, estão lá na trocação, soco, chute, voadora, o monstro bate daqui, os Power Rangers bate dali, aí tem aquele teatrinho lá que mostra a tela de dentro do Megazord, fala, a gente tem que usar nossa técnica secreta, fazer isso, fazer aquilo, aí troca pra Rita Repulsa, lá falando que assim, malditos Power Rangers, não sei o que e tal, aí fica torcendo pro monstro dela, só que aí depois os Power Rangers pegam lá a espada, dá um corte sinistro lá, que dá um corte só,
e o monstro já é derrotado. Aí tem aquele negócio, vira, explode, aí termina, aí volta ao tempo normal ali. Cara, você vê que, por mais que seja bobo, que eu dei um exemplo aqui até meio tosco em relação à questão dos Power Rangers, cara, eles têm lá a traminha deles, até que o monstro chega e, tipo, dá pra dizer que 70% do episódio é a luta. Você entendeu? Que, tipo, é bobo. Você simplesmente poderia falar que assim, chega lá, é um monstro. Já chega morfado, dá lá uma porrada, não conseguiu derrotar, cresceu, chama logo o Megazord, pega logo a espada, usa o poder especial e termina em 2 minutos. Pô, e você ia ter, tipo, se um episódio de Power Ranger tem 30 minutos, você ia ficar 28 minutos vendo, sei lá, Malhação. Muita gente falava que essa adaptação, o primeiro Power Ranger, as cenas de ação era tudo do japonês e a parada da Alameda dos Anjos, que era a parte americana, ficava muito numa parada de drama adolescente, de, brigou com fulano, brigou com ciclano, se fulano tá namorando com alguém, se terminou e tal, ficava naquela parada. Então, tipo, a construção dos Power Rangers, você vê como funciona muito melhor sobre essa questão desse exemplo que o PT tá dando. Se um filme tem lá o vilão sendo derrotado em 20 segundos, você vai reclamar que o Hulk vermelho apareceu só 5 minutos. Cara, 5 minutos é pouco, 20 segundos é menos ainda. Mas olha o exemplo que eu dei dos Power Rangers. Cara, se tem 30 minutos e a briga durou 28, tem que ser uma parada muito interessante. Eu sei que eu tô exagerando. Tem que ser uma parada muito interessante pra prender a pessoa ali. Por isso que tem isso, tipo o Power Ranger acabar correndo o risco de perder. A gente sabe que como eles são heróis, vai acabar isso não acontecendo. Mas aí você vê como vai se montar a trama. Tipo, deu um problema aqui numa perna do Megazord. Aí o Megazord vai ficar impossibilitado. Isso pode fazer correr mais risco de os Power Rangers perder. Tipo, um monstro muito forte, que na hora que foi puxar a espada, ele chegou lá, desarmou o Megazord. Ou então, se eu não me engano, eu lembro que tinha um episódio que tinha um monstro que era tipo um porco, que ele devorou os Power Rangers. Aí, se eu não me engano, ficou só um. Aí tu vê a tensão que é de uma pessoa só, que é um grupo, de uma pessoa só, por mais capacitada que ela seja, ela se sentir acuada, se sentir fraca, por não conseguir, pelo menos não acreditar que vai dar dentro daquilo sozinho. Então você vê como a trama fica muito mais bem desenvolvida, justamente para não ter pouco tempo de tela. A maioria das lutas na vida real, conflitos armados, ação na vida real acaba em segundos. É tipo esporte. O cara assiste futebol. Primeiro, esse exemplo aqui, cara, esse exemplo aqui é péssimo. Depois eu vou falar o porquê. Tá vendo ali o jogo e ele pensa, fulano e ciclano jogaram muito, né? Na cabeça desse cara, os jogadores que foram bem, jogaram muito, por 90 minutos. Jogaram pra caraca durante os 90 minutos. Ele pensa no tempo total de duração da partida. Mas aí tu vai ver o tempo de bola do cara que jogou muito, e é tipo 2 minutos, né? 1 minuto e meio. Isso é sério. Esse é o tempo de posse de bola. É o tempo de bola no pé médio de cada jogador em uma partida de futebol. Então, por que esse exemplo é péssimo? Eu não sou fã de futebol, mas o conceito básico de futebol todo mundo sabe. São 11 jogadores de cada lado do campo. Ou seja, 22 pessoas em campo. Tirando os 2 goleiros, que eles têm a movimentação limitada, porque eles não podem sair da área. Poder até pode, mas se levar gol aí é problema dele, ele foi burro. Mas numa partida que é pura adrenalina, ficar correndo o tempo todo de um lado pro outro, você tem que ter a posse de bola, e alguém do outro time vir pra cima de você, o que você vai fazer? Passar a bola. Então, tipo, se agora eu fiquei com a bola 10 segundos, se tá vindo o cara pra cima de mim, ele vai tomar a bola de mim e vai acabar chutando ao gol, e possivelmente fazendo gol, o que eu vou fazer? Eu vou passar a bola. Então aí passa 10 segundos pra mim. Aí vai tipo 15 segundos pra aquele outro. Só que aconteceu a mesma coisa de ir em cima dele. Ele toca pra outro. Aí fica 20 segundos com aquele. Aí eu tô na retaguarda. Os termos de futebol eu não sei muito bem. Mas tipo, eu tô atrás. Aquele terceiro retorna a bola pra mim. Aí vai subindo meu tempo de posse de bola. Até a gente chegar na altura lá na área do gol e poder chutar. Então, se em 90 minutos
terminou a partida, eu fiquei com a bola por 2 minutos e meio, é porque eu tava jogando. Não dá pra eu simplesmente... Saiu a bola do goleiro, pego a bola, saio correndo por todo mundo, driblo todo mundo, não toco a bola pra ninguém no meu time, fica todo mundo lá panguando, aí eu perco a bola, eu não deixo ninguém pegar a bola, eu que vou recuperar a bola, pra ficar com a bola de novo, e depois chegar a tentar ir até o outro gol, perder a bola de novo e ficar, tipo, nesse ciclo interminável, pra chegar no final do jogo. Sei lá, botar exemplo de 90 minutos, 5 minutos a bola foi com o meu goleiro, e os outros 85 minutos ficou a posse de bola pra mim. Cara, isso não existe. Não existe. Cara, esse exemplo foi péssimo. E outros exemplos, não vou dizer que são piores. Pra mim, eu acho que esse foi o pior de todos. Mas vamos continuar aqui pra vocês verem os outros exemplos que ele deu. Fica ali entre 1 minuto e 2 minutos. Então vocês têm que entender que 5 minutos sequenciais de luta num filme já é muita coisa. Ponto. A gente parte daí. Vocês não têm noção de quanto impacto 5 minutos de cena tem num filme. Vocês querem exemplo? Do Capitão América mesmo. Aquela luta épica do Capitão América contra o Soldado Invernal na rua, que talvez tenha a melhor coreografia do cinema inteiro. Aquela luta lá dura 2 minutos. Aí, já um exemplo ruim, péssimo. Ele tá falando sobre uma cena. A composição do filme inteiro tem a trama. Não é tipo 1 hora, 1h30, 2 horas, só do Capitão América brigando com o Bucky. Porque senão seria tipo um Street Fighter, um jogo de luta. E o filme tem a história. Tem a questão da espionagem, tem que ir pra certo ponto, tem que falar com certa pessoa, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Então, tipo, isso daí teve pouco tempo de tela porque foi um detalhe no filme. Não tem como você comparar com a questão do tempo de tela do Hulk vermelho. Porque, como eu disse, o filme meio que foi vendido por conta do Hulk vermelho. Então, tipo, ele teria que aparecer mais tempo no filme. O Bucky vai aparecer o tempo que for preciso. O Steve vai aparecer o tempo que for preciso. Se eu não me engano, esse filme tem a Viúva Negra, tem a Nick Fury, tem a Maria Hill, tem a Sam Wilson. Todo mundo vai ter seu tempo de tela. Mas no caso, todos eles já estão ali. Seria basicamente você falar... Deixa eu dar um exemplo assim. O Bucky aparecesse em 90 minutos do filme sem o braço de metal dele. Você vai ficar pensando, pô, o cara só tem um braço? Essa é a ideia que te passar. Esse cara só tem um braço? Aí nos 5 minutos finais do filme, ele pega esse braço metálico, coloca no lugar e sai pra briga. Aí tu vai ficar pensando assim, cara, mas no post eu vi que ele tava com o braço. Por que ele só foi colocar o braço agora no final? Será que foi fake news? Será que foi propaganda enganosa? Você entendeu? O Peter cisma com essa falsa simetria. Por isso que ele quer quebrar, de todas as formas, ele quer quebrar essa ideia de falsa simetria. Porque senão, basicamente, nada do que ele fala faz sentido, cara. Você vê várias pessoas da Liga Nerdola falando, o Peter fica com essa falsa simetria. Não só ele, como várias outras pessoas. Mas aqui no caso, como eu tô falando sobre o Peter, ele faz isso, cara. Ele faz comparações que pra ele fazem sentido. Então se pra ele faz sentido, já tá certo, então todo mundo tem que aceitar. E não é assim. Não é desse jeito. 2. Capitão América versus Batroc no navio, que também é uma luta longa pra caramba, de 1 para 1, né? 1x1 lá, que a luta tem 1 minuto e meio. Nesse caso aí, do Batroc, ele é só um cara que tava no navio. Muita gente nem sabe quem ele é. Ele poderia ser só um capanga mais preparado que conseguiu bater de frente com o Capitão América ali. Vai colocar, tipo, sei lá, 20, 30 minutos de uma luta besta, sendo que isso não faz parte, tipo, da trama, é só um obstáculo. É sério que vai ficar contando o tempo de tela de um cara muito mal apresentado pra poder confirmar a sua hipótese? Capitão América versus Capitão América do passado, lá em Ultimato, tem menos de 1 minuto e meio. Vocês lembram do Capitão América em Guerra Infinita? Pô, chegou mitando pra caramba com os Vingadores fora da lei pra salvar o Visão e a Wanda.
Tava na linha de frente junto com o Pantera Negra na Guerra de Wakanda. Lutou contra o Corvus Glaive da Ordem Negra. Segurou a mão do Thanos. Ele fez tudo isso e além. Mas sabe quanto tempo de tela ele teve inteiro nesse filme? 6 minutos e meio. Outro exemplo péssimo do Peter. Ele quer falar que num filme onde tem para mais de 30 personagens, o Capitão América apareceu 2, 3, 4, 5 minutos. Maluco, olha quanta trama tem pra acontecer. O Guerra Infinita e Ultimato são basicamente um filme só, que ficou estendido demais, ao ponto de eles fazerem 2 partes. Eu sei que desde o início já foi programado 2 partes. Só que, tipo, você termina naquele ápice, onde os heróis perdem, você já fica naquela, eu quero a continuação. Então, num filme que tem Capitão América, Homem de Ferro, Viúva Negra, Falcão, Visão, Gavião Arqueiro, Feiticeiro Escarlate, Doutor Estranho, se eu não me engano, Homem-Aranha. Cara, olha quantos personagens, é muito personagem. Se ele apareceu pouco, é porque todos os outros têm que aparecer também. Cara, esse exemplo é péssimo, cara. Maluco, é muita falsa simetria. Cara, isso não combina nada, cara. Isso não te dá a razão sobre nada do que você tá falando. Maluco, se ele apareceu 6 minutos e meio, é que, pô, ele tava dividindo tela com, sei lá, quase 30. Não sei ao certo aqui. Até esqueci, pra tu ver, tanto personagem que eu até esqueci. Pô, tem o Pantera Negra também, a Shuri, a rainha lá de Wakanda. Tem, sei lá, cara, você vê, tipo, inúmeras pessoas. O Soldado Invernal. Tem o James Rhodes, lá, o Máquina de Combate. Tem a, sei lá, a Tia May. Cara, você vê muito, é muito. Cara, para com isso, cara. Só admite, ou se não aceita, ou para de falar sobre esse assunto. Maluco, se o pessoal tava comentando em cima de um rumor, eles não estão passando mentira. Não é fake news. Agora você tá querendo firmar que você tem a razão, que você tá certo, que tudo que você fala condiz, tipo, 100%, é 100% coerente, 100% condiz com a verdade? Cara, você tá se enganando. E pior, você tá enganando o seu público. Sabia dessa? Você ia reclamar? Tá falando, o Capitão América nem aparece. Você já tinha dimensão de que toda a participação do Capitão América em Guerra Infinita cabia em 6 minutos e meio? Porra, no filme que tem 2 horas, sei lá. Você quer ver outra? Se prepara pra essa. Você sabe quantos minutos Sebastian Stan, um ator do Soldado Invernal, tem de tempo de tela num filme que tem o nome dele, Soldado Invernal? 12 minutos. O filme... Aí, 12 minutos porque tem a trama. 12 minutos já até é tempo bastante. É pouco ainda. Poderia aparecer pelo menos em 30 minutos, meia hora de filme. Mas teve só 12. Mas é porque ele é um peão na trama do filme. Tem a questão da Hydra. Se eu não me engano, esse filme é o que tem o Helmut Zemo, lá o Barão Zemo. E você vê que tem negócio dos agentes infiltrados. Cara, é muita coisa. Pra você achar que é coerente você fazer esse tipo de constatação, entendeu? É dele. O personagem principal deveria ser ele, o antagonista. 12 minutos. O Bucky só aparece por 12 fucking minutos durante um filme inteiro, com o nome dele no título. Vocês sabem quantos minutos dura a luta do Batman contra o Superman no filme que literalmente anuncia a luta Batman vs Superman? 9 minutos. Que é quase a mesma quantidade de tempo de tela do Hulk vermelho em Capitão América 4, né? O que era pra durar muito menos essa luta do Batman contra o Superman, né? Que é a questão do negócio do roteiro. Porque o Batman aí do contra o Superman fala, Batman com preparo, blá, 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 e tal, você pode dar o exemplo que for, cara. É tipo um super poderoso, é até bom esse exemplo. Um Hulk vermelho contra o Sam Wilson. Superman contra o Batman. O Batman, pelo menos, a questão do roteiro foi o negócio do preparo. Vou falar, o Sam Wilson tem preparo também. O Sam Wilson se equipara ao Batman. Cara, porra, não mete essa, cara. Admirava o Mundo Novo. Isso são dados oficiais. O Hulk vermelho aparece por mais de 8 minutos. É um tempo considerável, sim. É quase o mesmo tempo de tela que o Godzilla tem em vários filmes do Godzilla.
É o mesmo tempo de tela do Godzilla de 2014, por exemplo. Cara, isso aí eu ainda não tinha visto. Um exemplo, porra. Maluco, é difícil, cara. É difícil ver esses vídeos do Peter atualmente, cara. Só porque o Hulk vermelho apareceu 8 minutos e o Godzilla apareceu 8 minutos, então tá bom? Cara, você lembra o negócio do exemplo que eu falei da lata de sardinha? Do churrasco, a lata de sardinha e a pessoa sem comer? Cara, é basicamente isso. Ele se contenta com pouco, cara. Cara, sinceramente, vamos deixar rolar aí que já tô falando pra caramba, o vídeo tá na metade ainda. Então, galera, na boa, não acreditem em quem tá falando que ele aparece pouco. Ou ele só aparece por 5 minutos, 4 minutos. Não acredita nisso. E olha que tem gente exagerando. Não vai acreditar no negócio que é verdade. Ele apareceu pouco. Se pro Peter tá bom, beleza. Mas tem gente que não curtiu isso. Então, tipo, é verdade. Se te importa ou não, é outra história. Mas é verdade. Ah, foi 8 minutos de um filme de 2 horas? Pouco. Ainda mais. No meu vídeo sobre o resultado do Rotten Tomatoes de Capitão América 4, o comentário com mais likes daquele vídeo é de um cara reclamando que o Hulk vermelho só aparece por 2 minutos no filme. Olha o que o cara falou, abre aspas. O Hulk vermelho aparece só por 2 minutos, é justificável pelo enredo do filme, mas a gente queria 30 minutos de porradaria no mínimo do Hulk. Haha. O Peter pega sempre os piores exemplos pra colocar como se fosse a regra e não a exceção. Foi por isso que ele colocou esse título no vídeo. Cara, eu fiquei sabendo dessa notícia. Tava dizendo ser 5 minutos. Aí o cara, numa questão de um exagero, fala só 2. Aí ele tem que fazer o vídeo inteiro falando um monte de coisa incoerente, fazendo várias falsas simetrias, só pra poder provar pra um cara que o Hulk vermelho não apareceu só por 2 minutos? Cara, pra quê? Pra que esse vídeo? 2 minutos? Isso tudo? É uma máquina mesmo, né? Pô, a besta enjaulando. Mas falando sério, cara, Fazendo piadinha, mas eu já falei, né? eu já corrigi isso no vídeo, inclusive. O tempo de tela correto do Red Hulk é de mais de 8 minutos. E putz, man, na boa, tu tava querendo 30 minutos, meia hora numa luta só. Pô, esse cara... Exagero também. Não é 30 minutos numa luta só, né? Se você tá falando negócio de tempo de tela, você deu o exemplo do futebol. O Hulk vermelho vai aparecer por 30 minutos direto. Ainda mais numa luta. Cara, não tem... Cara... Ai, meu Deus. O cara não sabe nem o que ele tá pedindo. Esse tempo todo de Hulk não existe nem nos filmes do Hulk. O filme do Incrível Hulk de 2008, o filme que o Hulk é o protagonista, o Hulk só aparece por mais ou menos 25 minutos, juntando todas as cenas. É a questão da trama. E 25 minutos é um tempo considerável. Se o filme tiver, vamos botar exemplo assim, 1 hora não, muito tempo que não tem filme de 1 hora. Vamos colocar assim, 1h30 e tal, 25 minutos é quase 1/3 do filme. Então isso é um tempo considerável. Agora no filme de 2 horas aparecer 6, 5, 8 minutos... Bota tudo em sequência. Sabe aquele Hulk do filme de 2003? Ele só tem 20 minutos de tempo de tela. E o filme é dele. Isso porque eu tô falando de filmes do Hulk. Filmes protagonizados pelo próprio Hulk. Cara, mas aí... eu lembrei uma coisa aqui. A ideia do Hulk é a questão da dualidade entre a vida do Bruce Banner e o monstro Hulk. Então, tipo, o Banner, ele tem aquele dilema de não querer virar um monstro. Então ele passa por laboratórios, ele tem o dilema lá da vida amorosa dele, com a Betty Ross e tal. Então, tipo, não teria como, obviamente não teria como o Hulk aparecer por muito tempo. Mas por que, um exemplo, ele não falou sobre Hulk e os Agentes de Smash, que é um desenho que só é o Hulk? Se aparecer o Bruce, aí que vai ser tipo 2, 3, 5 minutos. A maioria dos desenhos, dos Vingadores ou qualquer situação que tem o Hulk, como é mais focado na questão da ação e não tá precisando construir
todo o dilema da vida do Bruce, o Hulk em um filme de 1h20, ele pode aparecer por 1 hora. Pode aparecer por 1h15. Não dá pra você falar, no filme do Eric Bana apareceu só 20 minutos. Porque o Eric Bana tem lá a questão do Bruce Banner, ele também tem o dilema dele. Do exército ir contra o Hulk, acabar indo atrás dele. Ele tem lá a namorada dele, só que a namorada é filha do general que tá caçando ele. Você vê toda a construção da trama, pra não ser só um filme de porradaria do Hulk. Muita gente poderia até achar interessante. Por exemplo, como se fosse um episódio de Dragon Ball. Só que tipo, em 200 episódios de Dragon Ball, não são 200 episódios onde o episódio inteiro vai ser luta. Até em um anime, que é uma parada muito mais focada na questão da ação, às vezes até pouco drama, tem episódios que pode ser inteiro de luta. Tanto que aquela piada lá, uma parada que acabou virando piada, que o planeta Namek, lá em Dragon Ball Z, ia explodir, sei lá, em 5 minutos e durou 20 episódios. Então basicamente não dá pra fazer tipo um filme ou uma produção, digamos assim, séria, que não seja só um entretenimento bobo, você colocar um personagem de muito impacto o tempo todo na tela. A gente tá comparando o filme do Capitão América aqui, ok? É um filme que, aliás, tem coisa até demais do Hulk nele. Tem muita coisa do Hulk nesse filme do Capitão América, coisa pra caramba. Vocês estão vendo como a galera não tem noção das coisas? Como elas vão espalhando no mercado ódio, cara? Elas não conseguem mensurar tempo de tela enquanto assistem um filme. Aí achou sarna pra se coçar, cara. Pô, tem pouco tempo. Ele fala do mercado do ódio, mas eu falei, né? A positividade tóxica aí dele. Não contou o tempo, 2 minutos. É muito pouquinho, queria muito mais, queria 30 minutos. Tudo errado, cara. Tudo errado. Queria 30 minutos, acho que você ia sair do filme, cara. Tu ia sair do filme, porque o filme seria do Hulk vermelho, entende? Eu até entendo. Cara, basicamente, pelo que eu fiquei sabendo, eu não assisti. Eu só tô comentando aqui em relação ao vídeo. O filme também nem é do Capitão América. Falaram que o dilema maior, a trama toda do filme, é em cima do General Ross. Então é um filme do Hulk. É um filme do Hulk com o vilão do Hulk. Onde o Capitão América é um convidado que leva o seu nome no filme. Até porque, depois do filme O Incrível Hulk, nós tivemos algum filme do Hulk? Thor Ragnarok é basicamente também um filme do Hulk. O Hulk em Sakaar. Aí juntou uma coisa com a outra ali pra poder dar a história. Basicamente, o que está se dando a entender que a Disney está fazendo, como, se eu não me engano, eu acho que ainda não tem os direitos de fazer um filme solo do Hulk, o que ela faz? Ela muda o nome do filme, colocando algum personagem importante e relevante, só que toda a trama do filme, ele coloca em cima do Hulk, no caso aqui o Hulk vermelho. Porque se ele não pode, como é um personagem emprestado, se ele não pode fazer um filme do Hulk, então ele faz o filme do Hulk sem o nome Hulk. Então não é um filme do Hulk. Entendeu? Entre aspas, assim. Acho que deu pra entender o que eu quis dizer, né? Isso, sabe? A percepção das cenas é meio subjetiva, né? Por exemplo, o Hulk vermelho ele não aparece em momentos picados e espalhados pelo filme. Aí na cabeça da pessoa, ele não aparece. Porque ele não aparece durante o filme. Ele aparece num único momento que é no final, sabe? Ele aparece numa única sequência, que mesmo sendo bem grande, ainda é uma só. Então isso... Tá, beleza. A questão aqui é... Se não aparecesse ele no trailer, se ele não tivesse sido vendido no trailer, acho que o pessoal poderia acabar aceitando mais a aparição do Hulk vermelho. Porque você mostrou que o Hulk vermelho estaria nesse filme. Aí a pessoa já foi naquela intenção, pra você ver que até nessa questão do trailer foi meio que uma positividade tóxica. De acharem, de fazer o pessoal pensar que assim, cara, vai ter o Hulk vermelho. Então essa situação pode ser muito maior do que se apresenta. Porque o Sam Wilson não tem o soro. Ele não tem as mesmas capacidades do Steve Rogers. Falando não por ser branco, mas por conta do soro. A trama ficaria até muito mais pesada, digamos assim, até mais bem elaborada, se o Hulk vermelho aparecesse mais vezes, tivesse mais embates com o Sam Wilson, ao ponto de o Sam Wilson ele ter que achar por subterfúgios
de ele conseguir derrotar o Hulk Vermelho. Mesmo achando que isso não é muito possível. Mas é aquilo, o roteiro resolve tudo. Mas você vê que ele apareceu no trailer, falando que assim, ó, esse filme tem o Hulk Vermelho. Pra ele aparecer só 8 minutos, igual o Peter tá falando aí, pro final do filme, cara, acaba não sendo vantajoso. Acaba não sendo interessante. A pessoa vai lá com uma visão, com uma expectativa, fala que assim, pô, só apareceu isso? É agora que o Hulk Vermelho vai aparecer? Então isso acaba desagradando as pessoas. Isso, cara, sinceramente, como eu falei, o cara exagerou falando em 2 minutos. Cara, mas o cara não tá errado em ficar indignado por isso ter acontecido, dele ter aparecido só há pouco tempo. Confunde a percepção da galera. Mas dentro do filme é um momento perfeito, sabe? A transformação do Ross em Hulk Vermelho foi sendo construída durante toda a história. Porra, bom pra caraca. Mas se não tivesse aparecido no trailer, ficaria bem melhor. Pela questão da surpresa, o impacto. Porque em nenhum momento, em nenhum dos filmes que o General Ross apareceu, ficou claro que ele viraria o Hulk Vermelho. Quem conhece os quadrinhos ou já viu alguma das animações, sabe que o General Ross é o Hulk Vermelho. Só que nessa visão cinematográfica, ele não precisaria aparecer. Então, tipo, ter jogado ele no trailer e ele apareceu só lá pro final do filme, não é bom, cara. Independente de você querer que seja, ou você querer convencer as pessoas que é. Não é legal, cara. Não ficou legal. O filme vai montando, sabe, um building up, aquecendo você. Você vai vendo as coisas dando errado pro Ross, ele começa a cair do cavalo. O cara que começou o filme no topo, na posição mais alta do país, vai cada vez se afundando mais. E é o que dizem, né? Quanto mais alto o degrau, mais alto é a queda. E você acompanha esse medo do Ross de cair. Ele fica com medo, a ansiedade dele, o estresse dele, os segredos dele prestes a serem revelados. Então você acompanha os dilemas dele, os problemas do coração. O filme vai aquecendo esse clímax até o Ross explodir no final, virar o Hulk Vermelho, destruir a Casa Branca. Como eu falei, se não aparecesse no trailer, eu concordo até com isso que ele falou. Mas se ele não tivesse aparecido no trailer, aí sim, isso que ele tá dizendo faria sentido. Apareceu no trailer, sei lá, se o filme tem 2 horas, 1h40 de filme, ele não apareceu, qualquer pessoa tem o direito a reclamar. Com razão tem direito a reclamar. E tem uma baita lutaça contra o Capitão América. Cara, é um dos melhores X1 de poderzinho do CM. Bom pra caraca. O único problema é que pela narrativa do roteiro, o momento em que o Ross vira o Hulk Vermelho é o grande plot twist desse filme. Pô, o Hulk Vermelho era claramente pra ser uma surpresa no filme. Só que a Marvel, porra, cagou no pau, fez o marketing inteiro em cima do Hulk Vermelho. Cara... Tá vendo? Caramba. O Peter, ele consegue fazer falsa simetria e consegue refutar a ele mesmo. Cara, como que isso é bom, então? Como que isso é bom se botaram ele no trailer? Você falar dessa maneira aí bonita pra caramba e tal, tipo, todo eloquente, cheio de letra, pra depois falar que assim, a Marvel cagou porque colocou ele no trailer. Caraca. Difícil, cara. Realmente difícil. Tipo, os caras entregaram ouro, que vacilo. Isso é outra coisa que afeta a percepção da galera. Isso também. Porque assim, especialmente da galera que viu todos os trailers de spots do Hulk Vermelho. Pra ele, tipo, já tinham visto, então pra eles não era nada que tava acontecendo a mais. O cara vai chegar no filme já tendo visto metade das cenas do Hulk Vermelho. Então isso sim influencia a passar a impressão de que ele viu pouco do Hulk Vermelho no cinema. Quando na verdade o cara viu pouco a cena nova porque o marketing entregou de bandeja essa surpresa que o filme tinha construído. Cara, independente disso, se você viu no trailer, você não vai considerar o trailer. Principalmente a própria Marvel, que já enganou as pessoas no trailer. Se eu não me engano, nesse filme mesmo, como teve muita regravação, muitos pontos que apareceram no trailer foram cortados do filme. Então o trailer é só aquilo, é a apresentação para a pessoa conhecer e buscar saber se ela vai ter interesse ou não no produto. Então tipo, apareceu o Hulk Vermelho no trailer. Aí você vai ver o filme.
Você, beleza, você já vai sabendo que o Hulk vermelho tá no filme. Só que ele vai aparecer só no final. Você não vai considerar, pô, eu já vi ele no trailer e aqui apareceu só mais um pouco. Então, beleza. Vamos dizer, então, que por conta do negócio do comentário. Então, tipo, o cara viu 6 minutos de Hulk vermelho no trailer, aí desconsiderou e achou que só tinha visto 2 minutos no filme. Cara, isso não faz sentido nenhum. Você curtiu o Hulk vermelho no filme? O que você achou? Tinha que aparecer mais? Foi bacana tudo pra você? Já estão vendo nos comentários aqui embaixo. Mas não sai sem a sua inscrição, pra mim o mais importante. Então beleza, aqui é só as considerações finais dele, né? Normal que ele faz em todo vídeo. E agora eu vou dar as minhas considerações finais e eu vou pedir a sua opinião. Então, esse foi o vídeo e eu gostaria de saber, você concorda com isso que o Peter falou nesse vídeo dele? Você acha que é coerente ou você concorda comigo que ele está dando exemplos péssimos e utilizando de falsa simetria? Em todo caso, se curtiu o vídeo, deixe seu like. Se inscreva no canal caso ainda não for inscrito. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais para que mais pessoas possam dar a opinião delas. E bem, nos vemos no próximo vídeo e até mais!